Ciao ciao, buonasera, salve! Hoje começamos mais um Conexão Itália. Como toda semana, usualmente, nesta semana nós estamos com duas edições. Ontem a gente teve o Conexão Itália, falando de gastronomia com a jornalista Rubia Ramos, ela que é uma crítica de gastronomia, né? Jornalista de gastronomia. E hoje nós vamos com Conexão Itália direto da Itália, gente. Hoje Conexão Itália é internacional com a minha amiga Dani Mondardo. Isso, ela que está trabalhando com consultoria de cores. Eu não sei, eu acho que ela vai dar um esporro em mim, porque eu resolvi colocar vinho de preto. Eu gosto de preto, gosto de coisa colorida, eu sou meio assim, eu tenho aquelas coisas, né? Ou dos excessos, ou é muito isso, ou é muito aquilo. Deixa eu até posicionar mais aqui na luz, falando nisso, para dar uma luzinha, pelo menos, né? Botar assim, que aí eu pego a luz daqui. Então, aí eu resolvi botar um pretinho básico hoje. Eu adoro, quando eu boto assim, eu abro o meu armário, meu guarda-roupa cheio de preto. Então, se a Dani, depois ela vai me dizer, com esse negócio do preto aí, das cores, né, se a gente considera o preto como uma cor ou não. Mas é isso. Então, quem for chegando, não esquece de o aviãozinho, bota lá, né, manda o aviãozinho para os amigos aí para saber que a gente tá falando a respeito de, olha o nome, gente, olha só, não, armocromia. Esse é um nome que lá na Itália o pessoal tá dando. Eu não sei, a Dani vai me responder que eu ouvi alguma coisa falando aqui no Brasil, não sei se é coloração pessoal que o pessoal comenta, algumas pessoas, né, que trabalham com isso ou com moda, alguma coisa. Não sei, vamos ver. Eu tô meio dark, aí eu vou chamar a Dani agora pra gente começar a nossa conversa de hoje, Conexão Itália. E quem não acompanhar ao vivo, ao longo da semana a gente vai ficar o vídeo salvo aqui no IGTV e depois também vai para o YouTube e também vai para o podcast Shake de Línguas. Va bene così? Então, na Buonasera, Conexão Itália está começando. Eu vou chamar a Dani, que já entrou aí. Cadê? Vamos ver se... Eu falei, né? Eu assim, vou botar uma cor. Eu adoro colorido, mas eu também gosto do preto. Então tem esses tons, né? Uma coisa e outra. Não sei, vamos ver o que a Dani vai falar das cores, porque eu não entendo nada. Só sei que eu gosto de cor, gosto dessa, gosto daquela. Às vezes a gente vê que tem, realmente a gente pega às vezes uma foto, né? Ou vê uma imagem e fica assim, meu Deus, né? Não combina, não ficou, não fechou. Então vamos ver o que ela vai falar. Vamos ver se dá certo aí a conexão, que às vezes até a própria conexão daqui, né? Deixa eu ver se a minha não tá ok. Não, a minha tá ok, eu acho. Vamos ver. Tá indo. Aqui pra mim tá carregando. Pessoal que tá acompanhando aí, dá um joinha aí só pra ver se tá ouvindo bem o áudio também, certo? Quem for acompanhando, se a Dani aqui tá rodando pra mim. Vamos ver. E lá já são, gente, olha só, são 10 da noite. Então, né? Não é tão cedinho porque eles estão no horário. A gente está aqui no Brasil. Tá vendo as duas, seu preta? A Eliana está dizendo, eu estou vendo as duas, eu só tô me vendo. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Acho que dá certo. Talvez seja a minha conexão, será? Vamos ver, Dani. Será que a Dani está me vendo aqui? Eu vou pedir. Tá todo mundo me vendo, então. Não sei, que loucura, gente. Dani, eu vou te tirar e vou colocar. Vou te chamar de novo, certo? Eu vou tirar e vou te chamar de novo. E aí a gente tenta, porque só estava aparecendo para mim um círculo aqui rodando, rodando. Gente, quero saber das cores aí. Vamos ver. Dá um oi para Anitta. Deve ser a Pioggia, sicuramente. Agora Agora sim. foi. Ciao, Carla, Ótimo. buonasera. Ó, Buonasera. Olha, Dani, eu gostei já. A Dani tá aí com fundo. É uma planta de verdade, assim, ou é Não, um não. fundo, uma É parede? papel de parede. Que lindo, já adorei. Já adorei. Eu gosto dessas coisas assim. Eu gosto de coisas que dá pra ver, né? Que eu já boto o fundo aqui, eu não quero nem saber. Tem gente que diz que o fundo é isso, o fundo é aquilo, eu não quero nem saber. Eu gosto mesmo de cor. Só que aí eu vou assim, eu vou botar um preto, não quero nem saber. A Dani depois me diz Vamos que é, o que falar que não sobre é. isso. Vamos falar sobre esse Ai, ai, ai. pretinho básico aí. Então, Dani, benvenuta, no? Grazie. Ben arrivata qui, no? No nosso Conexão Itália. A Aline também
está chegando aí, a Aline que está sempre conectada com a gente, sempre consumindo os conteúdos, participando, interagindo, isso é muito bacana. Dani, então, fala para quem está chegando aqui, fala de onde tu estás falando exatamente ali na Itália, né? Melhor tu te apresentares aí, falando de onde falas, né? E da tua região aí e tudo mais. Então, estou aqui na Val Policella. Tenho certeza que muita gente já ouviu falar, porque esse vinho é famosíssimo no mundo todo. Uhum. É realmente uma região bem pequena, uma região de colinas, aqui no norte da Itália, perto de Verona. E tá um frio danado. Chegou o inverno hoje. Até ontem ainda estava tranquilo, hoje chegou o inverno com tudo. E então, aqui agora são 11 horas da noite já. A gente está com um horário diferente. Eu falei que era 10, não é? Eu sei que tu faz mais tarde, então eu te agradeço quem está conectado aí por ter me dado essa chance de começar mais cedo. Não, de nada, é sempre 7 ou 8, assim, a gente ajusta conforme o horário um ou outro, mas geralmente é às 7 na sexta, Dani, tá tudo certo, deu tudo ok, perfeito. Ótimo. É o seguinte, a Daniela Mondardo, ela que é aqui de Santa Catarina, uma brasileira na Itália, eu até estava pensando hoje, assim, poxa, a Dani ela é mais italiana do que brasileira já, né, Dani? Porque quanto tempo ali morando na Itália já, Tu tá diminuindo bastante a minha idade. Eu tô quase... Eu tô aqui na Itália desde 2003, eu cheguei aqui em 2003, então faz 17 anos. Ainda falta bastante para estar mais na Itália do que no Brasil. Tá certo. Não, deixa assim, ó. Já faz tempo. Eu tava pensando hoje também, eu espero conseguir encontrar todas as palavras, porque faz tempo que eu não falo em português. A gente aproveita. É bom que o pessoal já vai praticando também. Se escapar alguma coisa, vai. É isso aí. Quem acompanha sempre gosta da cultura, gosta da língua, então é perfeito, ótimo. Vai se adaptar, porque vai sair umas palavras inventadas. Com certeza, não tem problema. Então, Dani, olha só, quem te conhece, sabe da tua paixão, da tua ligação pela cultura, pelas artes, tu és uma pessoa super pra frente, assim, no sentido de né, descolada, que tem, eu não vou dizer assim, não é bom gosto, porque é questão de gosto também, cada um, né? Mas é uma pessoa bem ligada à cultura, no geral, né? E assim, como é que veio agora, como é que entrou esse negócio, né? Tu trabalhas ali também com projetos culturais, eu acho, ali na Itália, né? E tudo mais, educação, cultura... Né? Olha, Carla, eu faço de um tudo, realmente, assim. Eu vou me apaixonando pelas coisas e eu vou fazendo. Por exemplo, eu me formei em psicologia aí no Brasil, antes de vir para cá, em 2002. Fiz uma especialização em orientação profissional. E como quem faz orientação profissional estava perdida, né? Não sabia o que fazer. Sim, aí falei, vou dar uma volta lá na Itália, vou ver como é que é essa história, quero aprender a falar italiano, vou ficar lá uns 6 meses e tal, depois eu volto para o Brasil para abrir consultório, fazer a carreira e tal. Porque eu tinha, sabendo que eu ia ser autônoma com a psicologia, eu tinha medo de me trancar num consultório e depois não conseguir mais sair, tu olha a minha cabeça. E aí eu larguei tudo e vim para a Itália. Então eu cheguei aqui em 2003 para fazer a cidadania, com a papelada na mala e tal, e acabei nunca mais voltando embora, assim, as coisas foram acontecendo, uma coisa foi atrás da outra e eu acabei nunca mais voltando, fiquei aqui, comecei a construir minha vida aqui. E desde então eu já fiz muitas coisas, assim, diferentes. Eu trabalho realmente numa cooperativa que é um tipo de instituição, assim, que eu não conheço. No Brasil, acho que não existe muito isso. É uma cooperativa social que faz trabalhos educativos e culturais para menores. E a gente tem que inventar o nosso trabalho, na verdade, assim. Então, a gente escreve, a gente participa de licitações, por exemplo, para trabalhar com o terceiro setor nas escolas, com educação, digamos, no contraturno. E dentro disso, a gente pode, assim, fazer 1000 coisas, né? Então, eu sempre fui colocando as minhas paixões nesses projetos, as coisas que me interessam. A psicologia eu consegui colocar, então hoje eu trabalho diretamente com orientação profissional para jovens, dentro dos projetos da cooperativa.
Trabalho com simulação de empresa, então a gente vai nas escolas da infância, ensino elementar, ensino fundamental, ensino médio, fazendo uma cooperativa dentro da escola, fazendo as crianças criarem uma cooperativa, inventando trabalho, fazendo coisas, trabalhando com madeira, enfim, várias coisas. E aí eu vou aprendendo um monte de coisa. E então, assim, eu percebi que eu faço de tudo. E e no fim, a armocromia foi uma coisa que eu descobri, me apaixonei na hora, assim, quando eu descobri, foi uma coisa que explicou para mim muita, muita coisa, sabe? Que eu sempre tive essa paixão por cores. E eu entendi, sabe quando faz aquele clique, assim, tu fala, então era por isso que eu não conseguia botar aquele batom, que eu cismava que eu tinha que ter aquele batom, e eu colocava e não ficava bom. Agora eu entendi, sabe? Olha. E eu achei que a armocromia, na minha cabeça, a armocromia deveria ser ensinada na escola, assim, a primeira coisa, a partir da primeira série. Então vamos entender isso. Então eu vou pedir agora, quem tá aqui, quem tá na conversa, antes de a Dani explicar melhor esse negócio, essa história da armocromia, eu digo com um aviãozinho, mas é uma flechinha aí, encaminha, um aviãozinho de papel, encaminha para mais um amigo, para 2 pessoas e para 2 amigos, que a conversa está sendo hoje internacional, né? 2 brasileiras, mais uma no Brasil, outra na Itália, literalmente um Conexão Itália top hoje, falando de cores, envolve moda, envolve estilo, envolve um pouco de tudo, né? Eu acho que é um bem-estar também. Se a gente for ver, né, Dani? Exatamente, Carla. Para mim, a coisa principal, além da... Quem me conhece, falasse algumas coisas de mim, uma coisa que quem me conhece sabe é que eu não sou uma pessoa muito vaidosa. Tipo, eu não me importo de ir pro supermercado de moletom, descabelada. Eu não tenho, assim, o menor problema com isso. Nunca fui, né, uma pessoa muito, assim, ligada em... Tenho que estar vestida de um tal jeito e tal. Então, eu não sou muito vaidosa. E realmente eu peguei a armocromia não pela parte da vaidade, não pela parte da consultoria de imagem, mas pela parte da autoestima, de aprender a se valorizar e principalmente, assim, como eu falei nos meus projetos educativos, eu já levei a armocromia para dentro da cooperativa Hermet também, já estou fazendo no meu trabalho com os adolescentes, já estou fazendo isso também. Principalmente para as adolescentes, eu achei muito interessante, porque levanta uma questão, assim, de comparação. As adolescentes têm muito essa coisa de se comparar, né? Falar, fulana de tal, eu queria ser que nem ela, então eu me vesto que nem ela. Ou então, sai para fazer compras com as amigas, e daí uma amiga veste uma coisa e fica maravilhosa, e tu veste e não ficou legal, de quem que é a culpa? É tua, que não é bonita, que tem pouco peito, que tem muita bunda, que é menos alta, que é não sei... Então a gente sempre dá a culpa na gente, né? E isso é uma coisa que é complicado, assim. Então eu fui bem por essa questão da autoestima, de ajudar as pessoas a entender que, na verdade, nós somos únicas, cada um de nós... O gato subiu em cima da mesa. Normal, é bom, são os bastidores. Lui capisce italiano, Un gatto italiano. Sì. Ve lo faccio vedere. Não quer entrar no colo. Ele queria saber o que estava acontecendo, mas ele não quer entrar no colo. Dai. É a questão da direta, acontece. Sim. Mas então, como eu estava falando, é autoestima mesmo. Como tu falou, aprender a se gostar. Perfeito. Legal. E olha só para quem está acompanhando, não sei se o pessoal que, que acompanhou prestou atenção, a Dani já largou a primeira mistura. E, e eu vesto, né? Eu me vesto, eu vesto, assim, gente, né? No italiano, me vesto, parece né? Que tá falando errado. Eu adorei. Vai anotando. Isso aí, vai anotando tudo, gente, ó, anota tudo, a gente vai botar aí, porque vai ter vários dessa, adoro. Bacana. Eu vi que a Heloísa entrou também, meu amigo linguista poliglota lá da Bahia, ciao Roby, anche lui é insegnante de italiano, um pouco de tudo, na verdade, um poliglota, um troglodita, não, brincando, scherzo. Ó, Dani, então vamos lá, o que é, para começar, eu ouvi falar armocromia, o que é esse negócio então, qual a definição e tudo mais? O que tu me diz? Aqui na Itália, realmente, ela é chamada de armocromia. Mas esse foi um termo cunhado, não? Se diz? Cunhado,
por uma pessoa, enfim, pela Rossella Migliaccio, que é uma pessoa que estuda muito isso, tem um instituto de cores aqui e tal. Então, esse termo, digamos assim, é propriedade do instituto. Mas, em Capito. geral, se fala realmente de coloração pessoal e de Ok. análise de cor, né? Análise de cor. No Certo. Brasil é análise de cor, consultoria de cor. Então, eu gosto de chamar isso de ciência mesmo, porque ela tem toda a Claro. base fundada numa questão científica, né? Então, tem gente que fala assim, esse negócio de moda é meio gosto, enfim e tal. Não, é muito científico. É uma teoria baseada na teoria das cores. A teoria das cores a gente aprende na escola, né? No ensino fundamental, as cores primárias, exatamente, secundárias. secundárias e tal. Então a gente, né? Todo mundo já pegou assim o guache para misturar o verde, o azul com o amarelo para sair o verde e tal. Então é baseada nessa teoria de cores e na relação de que o olho humano ele consegue visualizar as cores em relação à frequência que elas têm. Então, cores quentes e cores frias. Né? As cores que a gente enxerga são as cores do arco-íris. O que está além do roxo é o ultravioleta. E o que está além do vermelho é o... em português eu não me lembro. Infrarosso. Sim. Ok, ele está abaixo, digamos, assim, do infravermelho. Então, assim, nós humanos não conseguimos enxergar o ultravioleta e o infravermelho, mas, por exemplo, alguns animais conseguem, né? Então, são esses reflexos da luz nas superfícies. Então, o que acontece? O nosso corpo é uma superfície, como qualquer outra. A gente tem o nosso rosto, ele tem uma luminosidade. E a gente está acostumado a ver essa luminosidade entre claro e escuro. Né? A gente fala, a pessoa é clara, ela tem a pele clara, a pessoa tem a pele escura. Sim. E aí divide nessas duas categorias. E, na verdade, não é só isso que tem a cor. A cor não é feita só de claro e escuro. Esse é um dos fatores que representam a cor, mas ela tem vários outros. Então, o que a análise de cor faz é ir analisar essas nossas cores em base a outros fatores. E um deles é essa questão do quente e do frio. Deu uma então, travadinha, mas vai. Eu acho que daqui a pouquinho, ou logo mais, vai dar um temporalzinho. Então, deve ser aqui. Porque aqui tá meio que assim, desse uma travadinha. Eu travei para ti? Travou um pouquinho. Eu acho que é aqui, porque eu não sei se tá dando, vai começar um temporal, alguma coisa, não sei. Eles, assim, é engraçado, toda sexta tem isso, gente. Tem temporal. Quase toda. Já tá marcado, assim, Conexão Itália com temporalzinho, básico. Normal do Brasil, né, Dani? Normal. Então, tu estava falando, e tu falavas em relação, claro, dessa questão, que vai além do claro e do escuro, a questão das cores, né? Tem outros elementos e tudo mais. Essa ciência, né, a armocromia, eu adorei o nome, né? A armocromia, até eu dei uma pesquisada, realmente se fala na Itália, como tu falasse, então porque já é um termo dali, registrado, talvez, não sei, né? E aqui no Brasil, não são, a gente até começa assim a falar, mas está vindo ainda dos grandes centros, né? Fala-se de coloração pessoal, ou quem é de fora e tal. Fala-se ainda pouco. Ainda está chegando realmente, né, isso. Assim, Dani, em termos práticos, se a gente for ver, claro, tem relação com a autoestima, mas como que acontece, assim, né? Prático talvez não seja nem tão prático, né? Mas como é que um analista de cor, alguém que trabalha com isso, como é que funciona, assim? Chegar, olhou, bateu o olho, não, essa cor é tua, essa não dá, como é que funciona? Não, realmente não é assim tão fácil, sabe? Depois de uma certa experiência, a gente já começa a identificar. Mas, na verdade, as pessoas, elas são divididas em 4 grandes categorias, que foram definidas, foram nomeadas como as estações do ano. Então, a gente fala que é da nossa estação cromática. A gente pode ser o inverno, ou verão, ou primavera, ou outono. E cada uma dessas 4 estações, ela tem algumas características. Então, a gente vai, um consultor vai olhar para a pessoa, vai utilizar alguns instrumentos, que eu até tenho aqui para mostrar para vocês algumas coisas, que são, legal. por exemplo, alguns... são sempre tecidos, né, que a gente usa para colocar na frente da pessoa. Esse aqui é da mesma cor que eu estou usando.
E aí a gente vai Essa é a tua cor, uma passando. das cores, por exemplo. Não, essa não é a minha, Não? não é a minha, não. Ué, nem me lembro, acho que é. A gente vai passando os tecidos e aí... Não, essa é a minha que tem preto. Aham. A gente vai passando os tecidos e vai vendo o efeito que esse tecido faz no rosto da pessoa, né? Então, o que eu estava falando Entendi. sobre a questão da cor é exatamente isso. Por que que a aromacromia funciona e por que que ela é uma ciência? Porque a gente está falando de reflexo da cor. Se a roupa que a Uhum. gente está usando, ela é da mesma cor, entre aspas, entendida com essas, não somente claro e escuro, do nosso rosto, eles vão refletir a mesma frequência. Então vai estar em harmonia. Se a gente colocar um Tá. tecido, por exemplo, eu vou botar um tecido que não é meu, não é da minha cor, não é da minha cartela de cores, que é esse aqui. Ele vai É. roubar a luz do meu rosto e o meu rosto vai parecer mais Uhum. apagadinho. Sabe, aquela. E o Entendi. tecido vai aparecer primeiro. Mas é realmente uma questão Aham. de roubar luz. Porque ele vai estar refletindo a luz dele, que é Tá. diferente da frequência do meu rosto. Então ele está absorvendo todas as outras frequências. E o meu rosto apagou. Vai aparecer a olheira, vai aparecer a espinha, vai aparecer Olha. as coisas que não Aham. são, que não me iluminam, né? Então essa Sim. realmente é a coisa, a questão prática, como tu falavas, da armocromia. Aham. E aí, para É, descobrir e qual que é a realmente estação, a gente vai fazendo essas provas, né? Com os vários tipos de tá. tecido. E aí vai acabar Aham. descobrindo qual que é aquele grupo de cores que realmente fazem, combinam, estão em harmonia com as cores pessoais daquela pessoa. Certo. E assim, uma dúvida minha agora. Tem as 4 estações ali, o inverno, é primavera, o verão e tal. E a pessoa, vamos supor, se é, eu sou primavera. Então, a pessoa vai ser sempre, ela vai usar só as cores daquela cartela de cores ou tem alguma mudança? Como é que funciona assim, mais ou menos? Cada estação do ano tem outros 3 subgrupos. Então, na verdade, são Nossa. 4 subgrupos. Tem a estação absoluta e tem cada estação depois vai ter três subgrupos diferentes em base a qual Tá. característica daquela pessoa é predominante. Uhum. Então, o que que vai acontecer? Cada estação do ano, ela vai ter uma cartela de cores, que eu perdi, que está aqui, Tá. e ela vai, dependendo de onde ela estiver, em qual estação ela pertencer, ela vai poder utilizar, lógico, isso não é uma, digamos assim, não quer ser Regra. uma regra, cada um usa o que quiser, mas Tá. enfim, essa aqui, Aham. por exemplo, é a minha cartela de cores, tá? Então eu vou ter Certo. as minhas cores, que são as minhas Inverno? inverno, eu sou inverno, essas são Aham. as minhas cores Aham. amigas, né? Então, Uhum. se eu for, por exemplo, eu sou um inverno absoluto, eu sou a estação pura. Então, eu não tenho digamos, esse privilégio de poder pescar cores de outras estações. Mas tem Olha. alguns subgrupos que têm esse privilégio. Então, pode ir pescar algumas cores que são a predominância, né? A sua predominância Aham. pessoal nas outras estações. Claro. Parece complicado, mas na verdade essa análise Aham. Se baseia. se Aham. Se baseia baseia tudo. em quatro elementos fundamentais, digamos assim. Um é a tonalidade da pele. Então, se é uma pele quente ou se é uma pele fria. E isso a gente vai descobrir realmente colocando. Essa é a parte mais difícil, porque a gente não está acostumado a Tá. ver isso. Então, uma pele Aham. clara, ela pode ser tanto quente Uhum. quanto fria. E, ao Tá. mesmo tempo, uma pele escura. Por exemplo, as peles negras podem ser ou quentes ou frias, né? Tá. Vou fazer um exemplo fácil para a gente entender. Por exemplo, uma pele negra parecida com chocolate ao leite, por exemplo, Tá. chocolate marronzinho, é uma pele quente. Marrom. Entendi. E uma pele negra parecida com chocolate amargo, mais escura, é uma pele Mais fria. escura. Então, a Olha. gente acha que é tudo igual, e na verdade, Não. absolutamente não, são completamente diferentes, Aham. né? Então, aquela Entendi. pessoa negra, chocolate amargo, ela vai ter a mesma cartela de cores que eu tenho.
Tá. né? E Olha só que uma interessante. pessoa negra, de repente, de pele mais chocolate ao leite, vai ter a cartela de Uhum. cores do outono, que são as cores mais Tá. relativas a cores da terra, né? São cores mais Aham. quentes e mais Olha. uma outra característica, além da tonalidade, é o que a gente chama de valor. Aí sim, vai ser o claro e o escuro. Então, pessoas com Uhum. claras, com, digamos assim, um conjunto claro, não só a pele, mas vai poder ser a Tá. pele, os olhos e o cabelo, é tudo Cabelo. analisado, né? Um Uhum. conjunto. Uma outra questão é a intensidade. E a intensidade também é difícil a gente não está acostumado a observar isso. O que que é a intensidade? A intensidade, por exemplo, é aquela pele muito viçosa, aquele cabelo muito brilhoso, aquele olho azul Uhum. que a gente enxerga de longe. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem a intensidade baixa, ela vai ter a pele que não brilha, de repente, ela vai ter um cabelo mais opaco, mais, Certo. a gente fala aqui cenere, mas que não é De cinza, assim, mais acinzentado, acinzentado. Isso. não é de repente Aham. aquela coisa brilhosa. Ou, por exemplo, o olho claro é uma característica muito interessante. Tem pessoas que têm olho claro, mas que a gente só percebe quando olha de perto, né? Quando Isso. realmente chega Isso. perto e daí vê que tem um olho Aham. verde, tem um olho azul e tal. Então Porque às isso vezes só vê a bolinha do olho, a menina do olho, né? Que às vezes só se Aham. sobressai, a gente pensa que é mais escuro, aí tu chega perto e realmente é um olho claro. É. Exato. Essa pessoa tem uma intensidade baixa. Então ela não tem Tá. aquele brilho, então ela vai ter uma intensidade Uhum. mais baixa. Tá. Então, colocando junto essas. Ah, e a outra questão é o contraste. Uma outra coisa que a gente olha é o contraste. Então, por Uhum. exemplo, pessoas que têm a pele muito clara, o olho escuro e o cabelo escuro, ela tem um contraste alto. E tem Uhum. pessoas que têm tudo muito clarinho. Por exemplo, eu faço um exemplo que eu gosto de usar, que é a Dakota Fanning. Todo mundo conhece, eu acho, quem é a Dakota Sim, aquela Fanning, atriz, né? né? Até deixa eu ver aqui. Deixa, vai falando enquanto isso eu vou ver um filme de onde ela fez. Um filme que Eu, ela fez eu aqui. sei que ela fez o Alienista, eu sei que ela Ah, sim, fez aquela loira. o. Uhum, loirinha, bem Ok. clarinha, assim, Isso, né? bem clarinho. É isso, isso. Então, ela é toda clara, o cabelo é claro, a pele é clara, o olho é claro, ela é toda clarinha. Por exemplo, Uhum. se a gente pode comparar. Então, assim, ela tem um valor baixo, ela tem um contraste baixo, porque ela não tem Aham. uma das características que é escura e as outras claras, né? É tudo meio Sim. parecidinho, assim. Aham. Se a gente for olhar, por exemplo, eu faço esse exemplo também sempre, no último filme do Tarantino, no Once Upon a Time in Hollywood, que ele É, fala agora eu não sei como é que ficou em português, é. Aham. De dois, nossa, do ano passado, do ano tá. passado, Era uma isso. vez mesmo, era uma vez em Hollywood, Era uma veio pra vez em cá. Aham, Hollywood, era uma vez em não sei Hollywood, isso. se o pessoal chegou a assistir, mas enfim, ali tem a Aham, Dakota, ali ela tá ruiva, isso. e tem a Margot Robbie, Aham, que faz a Sharon Tate. As duas, se a isso. gente olhar para as duas, a gente vai ver que as duas são loiras, as duas têm olho Aham, claro, as duas têm a pele clara. E elas aham. pertencem a estações cromáticas opostas, completamente Olha. diferentes, E né? por que isso? Porque uma tem um olho mais. Uma tem um olho escuro, parece? Ou As não? duas têm olho claro, as duas têm olho Ah, claro. A olha só, Margot Robbie tem. essa engana. Uhum. E É, A Margot Robbie, ela tem uma intensidade muito alta. Ela tem, assim, ela é muito tá. brilhante, né? Ela tem esses Isso. olhos Aham. brilhantes, ela tem uma pele muito viçosa. E a Dakota, se a gente olhar, ela tem essa pelezinha delicadinha, né? É mais Tênis, menininha, uma soft, mais coisinha assim. apagadinha. Aham, Então, assim, a gente aham. pensa, as duas são loirinhas, as duas têm olho claro, as duas ficam bonitas de rosa. Não, não é verdade. Tá. A Dakota vai ficar melhor com as cores mais clarinhas, mais soft, mais tênue, Uhum. Mais mais delicada. delicadas. E a Margot, Aham. com toda a intensidade que ela tem, ela pode botar laranja, amarelo, vermelho, E azul, vai. verde. Ela vai combinar mais com a intensidade, né? Olha só, que bacana isso a gente pensa realmente a pessoa loira, para loiro sempre é isso. Ah, para morena tá assim, né? Para pele negra sempre assado. Então, tem realmente esses quesitos que são alguns detalhes que a gente não faz a mínima ideia, né? Uhum. E
É interessante que agora eu quero te perguntar. Por exemplo, ó, eu fiz um mix essa semana, bem de propósito mesmo, tá? Pintei minhas unhas, é só, fiz um negócio, tá? Vou fazer bem de propósito, já vou falar de cor mesmo, tá? Eu adoro manicure e volta e meia eu faço, né? Botei um rosa, botei um verde, assim, o preto e aqui tudo colorido. Meu Deus, nada combinando, né? Mas assim, é bem de propósito, né? Eu fiz bem de propósito mesmo. Mas assim, tu falaste no começo, Dani, da questão do pretinho básico. O que tem esse pretinho aí que todo mundo, na dúvida, põe um pretinho. E aí, isso é verdade? Cabe? Infelizmente, não. Preciso dar essa Não. notícia terrível para vocês, que o Caiu por preto terra, não meu fica povo. bom, não. O preto não fica bom para todo mundo. Né? Pensa Tá. na Dakota, ela fez o Alienista, Sim. vestida sempre de preto, e até meio proposital, assim, né? O Claro. personagem dela pedia isso, assim. Então, Aham. ela apaga, ela some com o preto, sabe? A gente ela não valoriza o rosto Não dela, o percebe. preto, a gente não percebe. Então, a gente tem essa ideia de que o preto resolve qualquer problema, né? Mas, na verdade, o preto, ele é uma cor fria, é uma cor Sim. intensa, então ele é uma cor que vai combinar realmente só com uma das estações cromáticas, que é o inverno. Olha. As outras pessoas, quando vestem o preto e não estão na estação dela, o preto é aquela cor que a gente, entendendo um pouquinho dessa teoria da cor, que a cor é o. Meio Mortícia. Exatamente. E ele é o reflexo, Não né? é O preto hoje. reflete. Então ele rouba todas as outras cores. Se não é a Aham. nossa, ele vai roubar tudo. Então a gente vai aparecer, Sim. tipo, meio, né, O negócio. doente. Isso. Eu tô bem. Eu não sabia. Na dúvida, gente, olha só, né? Tô meio Na Mortícia, lá dúvida, se Mortícia você... mesmo. Mas, de repente, tu és da Vai querer. geração que deu sorte, né, de Aham. ter o preto. Não. Então, assim, o preto Ó, ele eu pode ser tenho fazer. substituído por outras Ah, estações cromáticas, por exemplo, o outono, que não tem absolutamente um preto na sua cartela de cores, olha. ele vai ser substituído por um marrom, por um otânio, não sei se otânio é uma cor que Tá. tem no Brasil, enfim, se diz Não otânio. sei também. É, vou O ter que olhar agora, meu otânio, Deus. o Porque eu otânio, também eu não entendo sei muito se de é cor. tipo essa É, cor pra mim é um aqui, azul. É tá? um tom de azul. Um É azul um, verde água, não sei, é azul. um azul esverdeado, um turquesa bem escuro, É, assim. bonito, lindo. Nossa, lindo, lindo. Olha, que interessante. Não sei, A agora gente, eu tô curiosa. Tô super curiosa, assim. E como é que funciona? Então, tem uma perguntinha que eu ia fazer antes, esqueci. Para maquiagem também funciona? a coloração pessoal, ela vai ser sempre em tudo que a gente veste, em tudo que a gente usa no nosso corpo, até para os Ah, metais, aham. né? Até os metais, por exemplo, Brincos dos e tal. brincos, dos colares. Aham. A maquiagem, com certeza, a maquiagem é uma questão muito, muito importante, né? Eu acho que todo Tá. mundo já passou por isso, de ver o batom Meu na Deus. amiga e falar, ai, que lindo esse batom. Daí compra e Botar. não É. funciona, fica esquisito, assim, sabe? Então, por que que fica Olha. esquisito? Porque ele não tá combinando, né? Entre aspas, ele não tá em harmonia com as nossas cores. Então, vai ficar Uhum. realmente chocante, assim, né? Tá. Por exemplo, e a questão é muito simples. Por exemplo, vou te usar como exemplo, Carla. Tu gosta de batom Uhum. forte, né? Tu gosta de Gosto. usar batons Isso. coloridos. Vermelho, rosa. Uhum. Então, assim, de repente, o que que vai acontecer? O vermelho. O vermelho, eu acho o vermelho mais importante do que o preto, por exemplo. O vermelho é uma cor que Tá. ele tem várias, que todo mundo pode usar, na verdade, mas que Uhum. cada um tem o seu vermelho, né? Então, tem o batom, a gente pode pensar nisso. É um vermelho Claro. tomate ou é um vermelho framboesa? Muda Sim. completamente, entendeu? Mudou Olha. completamente. Então, a Aham. pessoa gosta de um batom forte e ela tem uma coloração da pele quente, vai com vermelho tomate, vai feliz da vida. Vai que E vai. vai que vai, qualquer vermelho quente. E ela gosta, se ela colocar um rosa, não vai ficar legal, mas tu vai perceber, tu vai te olhar no Uhum. espelho, só que a gente não sabendo o que que não Uhum. funciona, a gente vai tentando, né? A gente fala, quem Vai. sabe era aquela marca, quem sabe era aquele dia, quem sabe eu não estava Sim. bronzeada, quem sabe não Aham. combinou com um brinco. Então a gente vai tentando, assim, né? E na Vai verdade tem indo. uma explicação muito simples.
Sim, e é engraçado porque tu falasse isso, porque assim, meus batons, por exemplo, ou são a maioria rosa, ou é um cor de boca, que eu uso batom até pra dormir, gente, tá? Essa é a verdade. Tem um batom só pra dormir. Então, não tem aquele. E geralmente é aquele assim, que eu comprei e não gostei, então tá, vai pra dormir. Então, mas sempre tenho, porque eu não fico sem. Até pra isso. Atualmente estou usando um metálico, olha só, que eu comprei, que eu achei, vai que é um Davon muito bom, mas é para dormir. Então, fica meio, assim, meio defunto, né? Mas tudo bem. É. Então, só para deixar. Mas assim, então tem, são tons de rosa, ou vermelho, ou uns nudes, assim, tal, né? Mais básico. Agora até para usar com máscara. Isso, né? Olha, mas, engraçado, eu tenho um batom rosa que eu comprei, eu achei lindo, muito bonito, que tom de rosa bacana e tal. Gente, eu coloco aquele batom, parece assim que eu, assim, gente, não fica, não sei o que quer dizer, mas assim, eu não me gosto, assim, fico olhando no espelho porque ele é tão lindo, mas assim, em mim, eu não consigo usar. Então deve ter alguma explicação que eu Tem vou essa. descobrir depois, né? Exatamente, a explicação é bem essa, assim, é porque não Uhum. combinou com as nossas cores pessoais. A gente sabe disso, a Aham. gente sente. Tem aquela roupa que a Sente. gente comprou, que a gente achou linda na loja, e aí leva para casa e no fim coloca para sair de casa e fala: Não, vou tirar, Bah. coloca outro dia, bota e coloca Uhum. outra, e vai ficando, vai ficando. E Então, nunca usa. e nunca usa, fica ali, né? Então, assim, a explicação disso é muito simples, é realmente é muito simples, no sentido de que é verdade, cada uma de nós tem uma coloração pessoal que, se Aham. for Sim. respeitada, esse problema não vai mais existir, né? Então a gente vai saber quais são as nossas cores amigas, quais são as nossas cores que nos valorizam e quais são aquelas que a gente pode Claro. evitar tranquilamente. E aí, Aham. entendendo isso, ficou simples. A gente vai, e isso também é uma coisa que eu acho maravilhosa da armocromia, a gente vai economizar tempo e dinheiro, né? Porque daí a E gente vai para a dinheiro, loja claro. sabendo que vai comprar, não precisa ficar revirando a loja toda, assim, tu vai e fala, Uhum. vou ali no Esse azul, por negócio aqui não vai. exemplo. Isso aqui já não vai mais. Não adianta esse tipo de cor, pronto, não quero. Ô, Dani, agora deixa eu fazer uma pergunta pessoal, assim, no sentido, né? Quando tu começasse a estudar, a pesquisar, enfim, a armocromia, né, a coloração pessoal, teve alguma surpresa, alguma cor que tu gostava, né? Roupa azul marinho não tem erro. Olha, será que é Ah, verdade? Fernando, vamos conversar sobre isso. Ai, ai, ai. A Dani vai vir para cá e a gente vai ter umas aulinhas com ela aí. A gente já vai falar sobre isso. Já vamos desmistificar algumas coisas, né? Mas às vezes ele tem razão, sabe, Cor? Carla? É, Porque, por exemplo, ele se sente bem com o azul, então pode ser que ele tenha percebido que o azul tá combinando com ele, porque a gente se tá sente ali. bem com as cores, né? Aham, Realmente, isso sim, acontece. sim. É. E assim, e teve alguma cor que tu assim, que tu era teu xodózinho, ou alguma coisa assim, eu gosto, eu gosto, não sei o quê, e de repente tu fizesse, né, esse estudo e tu visse, puxa vida, que decepção, isso realmente não é pra mim, aí tu mudaste assim? Aconteceu. Olha, então, assim, eu vou Ah, contar esse caos que eu acho muito engraçado. Eu tá, conheci a armocromia, me apaixonei, comecei a ler, olhar coisa no Instagram e tal, e daí assim, eu decidi que eu era outono, né? Eu achei que tá. eu, Tu olhando assim, decidisse. eu olhei pra minha pele, eu falei, eu tenho a pele escura, na verdade, assim, meio marronzinha, o Tá. cabelo escuro, olho castanho, eu sou outono. Aham. Sim. Aí, né, realmente, justamente por causa daquilo que a gente falou antes, assim, tem que ser um profissional que te diz, né? Às vezes a gente olha assim e não. Então, eu decidi que eu era outono, Uhum. Olho treinado, né? exatamente, né, os tecidos e tal, para fazer os testes, Uhum. e eu, assim, achei que eu era outono. Falei, não, claro, eu sou outono, eu Sim. tenho escura e tal, e tal. Aí vai pra lojinha comprar blusinha, né? Aí comprei a Uhum. blusinha color tijolo, ocra. Sabe, assim, era Sim. de lãzinha e tal, que era inverno, tava, sabe, aquela coisa meio apagadinha, meio, como é que eu vou dizer? Assim, de lã, não é Sim. brilhosa, né? Assim, Tá. enfim, blusinha, É. outono, feliz da vida. Vou Tá. trabalhar no dia seguinte com a minha blusinha nova, toda faceira, descobri que eu era outono e tal. Sabe aquele dia legal, assim, que começou super Descobri, bem? Aham. olha. E o dia começou bem, eu tava toda contente, assim, sabe? Tava Aham. com projetos novos, um monte de coisa acontecendo. Eu tinha recebido uma boa notícia de manhã e tal. Chego no trabalho,
a minha colega olha pra mim e fala assim, ai, Dani, o que aconteceu? Tá tão tristinha hoje? Ai, é um dia ruim? Eu fiquei tão chateada, eu respondi mal pra ela. Eu falei, essa é a minha cara, eu não tenho outra. E aí depois eu fiquei pensando naquilo, sabe? Eu lembro, porque eu tava com a tal da blusinha outono. Claro. E aí eu vi que, na verdade, assim, tinha muito essa coisa da pessoa falar, ai, tá triste. Imagina, eu devia estar com a olheira aqui embaixo, assim, né? Porque aquele laranja roubou toda a minha Trando cor. tudo. Uhum. Então, esse foi o luto que eu fiz, assim, da minha cartela de cores, porque eu achei que eu era outono. Eu amava as cores do outono, essas cores da Tá. terra, um verde oliva, Aham. um senna, um mostarda, sabe? Umas cores assim, mais eu gostava, usei bastante, sempre usei. E eu comecei a lembrar, assim, que realmente muita gente me falava assim, ah, tu tá triste? Ai, o que aconteceu? E na verdade não era tristeza, sabe? Não, Era era cor errada. simplesmente uma cor errada. Não, e isso é bacana, porque, por exemplo, assim, ó, vou te, né, tomando, eu não entendo nada disso, mas a gente sente, a gente percebe, né? Por exemplo, tu estás ali, tu tá com um fundo, né? O fundo ali, o teu papel de parede muito bonito, que eu gostei, né? Mas enfim, esse verde. E a tua blusa, pra mim, parece um violeta, alguma coisa Uhum, assim, um uhum, roxo e uhum. tal. Roxo. Uhum. Fica legal porque dá esse contraste contigo, a gente vê tudo, a gente consegue entender atrás, a gente consegue ver né, a tua pessoa e a cor da blusa, então tem essa, acaba ficando, eu acho que é assim que a gente vê mais ou menos, né, agora treinando assim, falando, já que a gente está focado nisso, mas Uhum, a gente uhum, consegue ver uhum, todas as cores, a gente consegue entender o que que tem. uhum, uhum. Deve ter uma ligação com isso, né? Essa questão, a gente poder, não é usufruir, mas a gente realmente entender o que a gente está vendo, Uhum, né? O exatamente. todo. Uhum, Já no meu exatamente. caso aqui, eu tô com preto aqui, parece que eu tô chamando a atenção realmente a toda essa cor aqui atrás daqui, fica esse negócio, né? Não, mas É aí também tem engraçado, o né? contraste com o fundo, né? Realmente isso que tu tá Sim, falando. sim. A questão por exemplo, essa é uma cor que eu nunca, quando entrei numa loja, olhei para ela, Traria. sabe? Era uma cor que não tinha nada a ver comigo, assim. Mas por quê? Porque eu sentia isso e eu vejo que as pessoas sentem isso, é o medo da cor, né? Porque realmente a gente não sabe o que que fica bom. Como a gente falou antes, a gente vai tentando. Então, aquela blusa, aquele casaco vermelho ficou bom, é o casaco, é o tecido, enfim, são várias coisas. A gente não consegue se explicar exatamente o que que é, né? O que que funciona. Então, eu Aham, sou uma pessoa muito racional, muito pragmática. Então, ter entendido, sabe? Agora eu tenho uma explicação claro. científica para isso, então eu Aham. sei exatamente quando eu entro numa loja, que cor que eu tenho que comprar para mim. Então eu não preciso mais ficar ali pensando, até porque eu, como falei, não sou vaidosa, não sou uma pessoa de ficar muito. Mas do Então, mesmo modo, até para as mim era roupas mais assim, simples e tal, precisa, né? e para mim era realmente um calvário, assim, sabe? E comprar roupa, tinha que ficar escolhendo, pensando, daí eu não gostava, daí eu acabava sempre no preto, para não ter Uhum. que ter, né, não discutir. E quando a gente Básico. descobre as cores, a coisa mais legal de tudo, Carla, que eu também acho isso fascinante. Eu, desde quando eu Hum. tenho 7 anos de idade, eu organizo tudo Tá. em base às cores do arco-íris, né? Então, os meus Ah, livros em legal. casa são organizados pela cor do arco-íris, as minhas roupas no armário são organizadas em relação à cor do arco-íris, tudo. Eu tenho essa mania de Qual é botar o teu tudo. signo, Dani? Qual Ares. é o teu signo? A Ares? Se fosse virgem ainda assim, de virgem a gente ia entender, né? Mas deve ter um ascendente ali, alguma coisa. Ares, ascendente obsessivo compulsivo. É. É que Eu o tenho Ares essa. é meio teimoso, né? Ó. Aham. Não, tem que ser tudo do jeito que eu digo. Então eu É. organizo tudo muito certinho. E a coisa da cartela de cores, o legal é isso, é que numa hipotética, num mundo hipotético, onde a gente tem um guarda-roupa só com as Uhum. roupas da nossa cartela de cores, a gente pode se Tá. vestir no escuro, porque todas Legal. as peças vão combinar entre Vai elas, dar. né? Porque Uhum. as cores de uma cartela combinam entre elas. Então a gente pode colocar todas Sim. as cores juntas, sem medo, Que né, de loucura, errar. né? É.
Eu adorei esse negócio de arrumar pelas cores do arco-íris. Eu ia ficar louca, gente. Assim, eu vou ter, olha, meu Deus, né? Como uma sagitariana com ascendência em Sagitário, olha, meu Deus, né? Não, não Não ia dar tem certo. jeito. Assim, ó, mas eu admiro muito, assim, essa coisa dessa organização, principalmente, assim, né? Que legal. Ô, Dani, agora explica uma coisa. Tu fizeste uma postagem na semana passada, eu acho. Eu te perguntei, eu pensei que tu ia falar do vermelho ali da cor, porque tu fizesse uma postagem com batom vermelho e o outro, eu não sei, eu vou dizer que é um roxo escuro pra mim, eu não sei. Uhum. Talvez Ah, seja a tá. questão da Uhum, pele. uhum. Isso. Aí como, o vermelho não era esse tom de um roxo escuro, assim, alguma coisa. Uhum, Aí uhum, ele era legal e tal. uhum. Explica um pouquinho a partir desse teu exemplo. Eu lembro que dessa tua postagem, o batom vermelho não, e esse outro tom esse roxo escuro, sim. Uhum. Por quê? Nesse caso, claro, tem essa questão das cores, mas exatamente assim. No meu caso, então, aquilo era próprio referido à minha pele, né? Que o vermelho, Tá. ele era um vermelho alaranjado, Ah, ok. né? Ele era um vermelho alaranjado quente. Então, no meu Uhum. rosto ele não combina. O que que acontece? Se tu Tá. olhar para eu passo assim, tu vai ver um batom passando, né? Com É. vermelho Aham. alaranjado. Aham. E o Rouba mais outro mesmo. É. E o outro já era mais escuro, era mais forte, mas era um Tá. vermelho frio. Era um vermelho frio que combinava mais com a minha pele. Então eu podia Aham. então aquele ali combinava, assim, tava legal. Não, não É, aparecia o agora. batom antes, né? Aparecia Sim. o rosto. Uhum. Uhum. Aham. Agora a partir da tua fala ali, dessa questão de a pessoa roubar a luz e tal, dá para entender um pouquinho mais, assim, porque realmente a gente percebe o que está se destacando, é o batom ou a pessoa, ou tem não é uma sincronia, uma sintonia, mas Harmonia. uma harmonia, isso, tem uma harmonia, né, realmente entre os Uhum. elementos, que Uhum, isso exatamente. né? É isso que a gente não passa, a gente não olha, não observa em Porque a nada, gente não está simplesmente acostumado. É por isso que eu digo, Carla, a partir da primeira série tinham que ensinar isso para as pessoas. Porque a é. gente aprende a se valorizar, sabe? E não colocar o Uhum, vestido porque é bonito, mas a gente coloca aquele vestido porque nos valoriza, porque valoriza o nosso sim. corpo, o nosso jeito Uhum, de ser, né? Eu uso também, eu acho que fica legal aí em Uruçanga usar esse exemplo, porque todo mundo já foi pro clube, né? Baile no clube, por exemplo, baile de isso. gala no clube, assim. Aham, Tem aquelas aham. pessoas que esperam o clube estar cheio para entrar, né? Porque gostam, assim, de É, fazer aquela entrada triunfal. E tem quem prefere entrar logo, ou então entrar quando tá acontecendo alguma coisa para para não ninguém ser ver. notar, para ninguém ver, né? Eu sou esse tipo de É. pessoa, assim, se eu pudesse entrar Ai. pela porta de trás. Mas enfim, a gente sempre tem na cabeça essa entrada. Então, assim, imagina a pessoa que entra com uma cor de vestido que não é da sua cartela de cores, a gente vai Tá. perceber o vestido antes. E quando a Aham. pessoa está em harmonia, a gente vai notar a figura inteira, sabe? A gente vai notar a Ó. pessoa. Não é o vestido que apareceu antes, mas é a Uhum. pessoa que aparece. Então, essa harmonia nos dá também mais segurança, né? Por exemplo, eu fico pensando assim, ó, tu Entendi. ir para uma entrevista de emprego, por exemplo, né? O quanto pode Uhum. ser interessante tu ter a segurança de que tu não tá, Útil. de repente, não sei, com uma roupa que, para mim, por exemplo, pode não ser vulgar. Mas se é uma pessoa, uma Dakota Fanning, que vai colocar um vestido vermelho como um que em mim ficaria normal, ela de repente pode Uhum. parecer vulgar, sabe? Porque o vestido vai estar Claro. aparecendo muito e vai estar Aham. se sobrepondo à pessoa dela, né? O Olha só. Fernando, que Não, falou também dos homens. Os homens sofrem muito com aham. isso, na verdade, sem perceber, porque eles não querem dar o braço a torcer e falar que são É. vaidosos, né? Mas os Aham. homens têm esse problema que, por exemplo, o completo, como é que se fala? Me O ajuda, Carla. conjunto, o A conjunto, jaqueta, paletó e isso, calça. é o terno, isso. Terno. Obrigada. O terno. Em geral. Fabiola. Tchau, tchau, Bila. Em geral, o terno para os homens é o quê? Azul, preto, né? Cinza. Daí O o pobre cinza, coitado é outono
E essas cores ele Olha. não pode usar, então ele vai sempre parecer meio tristinho, meio apagadinho, sabe? De repente, Uhum. enfim, um marrom. Eu fico olhando, Carla, eu pareço louca, assim, meu. O É, Luca, fica o meu anotando tudo companheiro, agora. eu fico notando tudo no jornal, eu fico notando o jornal, porque aqui os Aham, jornalistas trocam, não é que nem ali que tem sempre, né, os sim, textos. aqui eu fixo, tem Eles os trocam âncoras. bastante, assim, isso. Aí tem esse rapaz que ele enfim, normal. Ele tá sempre vestido de azul e tal, azul escuro, azul marinho, então um Uhum, marronzinho e tal, enfim. Esses dias ele apareceu com um terno meio dessa cor, assim, um lilás, né? tá. Completo. E, gente, eu percebi que ele tinha um olho claro, ele tava super iluminado, feliz, lindo. Eu falei, Mudou. cara, olha a diferença, né? Ele teve a Era uma coragem de cor botar. dele. Era a cor dele. Eu falei, joga Aham. fora esse externo azul marinho, pelo amor de Deus. Viu, a Fernanda? A prova que o azul marinho, botando o azul não tem erro. Não, às vezes não fica muito legal, né? Tudo depende, eu acho, né? Tudo Depende, depende. claro. E assim, sempre tem Aham, uma solução, né? A gente não é obrigado a usar sempre preto. A gente só claro. vai passar para as cores quando a gente perceber que realmente aquela cor ali tem a ver com a gente e valorizou, É. né? E Aham. a Ô, gente nota Dani, isso. não, eu só falasse a questão dos jornalistas nos telejornais ali, para os artistas é muito importante também, com certeza, Fernando, né? Mas ali na Itália, é engraçado que os apresentadores dos telejornais, eles, principalmente as mulheres, a gente vê assim que elas usam, elas são bem, as roupas, elas são bem ousadas nas roupas, Uhum. né? Diferente Super, daqui, aqui tem um padrão super. terninho, tal, tal, tal. Vamos suportar mais pra. Não. Aqui, ó, vou eu aqui, tal, 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 beleza, tem que tirar o colar também, brinco pequeno e tal. Uhum. Ali não, elas vão super arrumadas e tal, e né? Eu acho isso Uhum. legal. Aqui, claro, no jornalismo a gente estuda que não pode chamar atenção, mas lá na Aham. Itália não sei. O jornalismo de lá é Não. diferente. Lá pode, vamos chamar Completamente. atenção. Aham. E assim, eles não ficam sentadinhos atrás da mesa, né? Não, Todos os jornais aqui, eles ficam em pé, no estúdio, passeiam e é, tal. Então, assim, tem uma preocupação com toda a figura e realmente elas trocam claro. de roupa sempre, estão sempre chamando a atenção. E aí eu fico olhando, essa tá na palete, essa não tá, essa tá na Imagina, monocromia. é um prato cheio, né, para análise. Aham, Assim, é muito ótimo. legal, muito, muito bacana. Ô, Dani, agora uma coisa que pelo menos, eu tenho essa dificuldade também, eu acredito que a maioria das pessoas. Vamos supor, tá, eu fiz ali a consultoria, ok. Aí eu tenho a minha tabelinha. Eu descobri que eu sou sei lá, sou um inverno. Já vamos pegar a tua tabela ali, né? Uhum. Sou inverno. A questão de não é comunicar as cores, mas usar a parte de cima uma cor, a parte de baixo outra, essa harmonia, tudo é harmonia, né? A harmonia ali das cores, ali das peças, das roupas. Tem também essa questão de, você pode usar isso com aquilo, ou evite usar assim, assado. Tem isso também? Como é que Quando, funciona? quando tu fez a tua consultoria e tu descobriu qual que é a tua cartela de cores, é, Uhum, realmente qualquer cor, como eu comentei antes, vai combinar com outra, né? Então tu tá, pode realmente pescar a parte de cima, a parte de baixo de qualquer cor e colocar ótimo. tudo junto. Para não perder as peças que a gente tem no guarda-roupa, porque de repente a gente fala assim, tá, eu vou descobrir qual que é a minha cartela de cores, mas enfim, eu vou ter muita coisa no meu guarda-roupa que não tá na minha cartela, né? Uhum. E aí a pessoa vai decidir, claro. A filha de uma amiga minha falou assim, mãe, relaxa, bota qualquer coisa que tá linda de qualquer jeito. Vai, Né? não vai jogar Então, tudo fora, né? Não, tem um monte de não, roupa fora, eu vou jogar absolutamente. fora, ou vou doar Não. tudo, O que né? a gente Pian vai piano. fazer? A gente vai assim, colocar uma encharpe da cor da Uhum. nossa cartela, porque ficou mais perto do rosto. A gente vai botar Sim. por baixo e por cima vai botar uma outra blusa. Então, assim, claro que a gente vai Uhum. é, tentar se valorizar ao máximo, mas, né, sem nenhuma É, revolução, porque não tem essa claro. necessidade, claro. Uhum. Mas assim, a cartela de cores ela combina toda entre elas. Então aí vai entrar uma outra Bacana. questão que a gente nem começou a falar, que eu nem Ai, sei viu? se tem como a gente se Ah, vai ter tempo para a gente falar sobre isso, mas é a tem. body shape, Ai, meu que é Deus, já botamos isso aí, sim. forma do corpo.
Então, Envolve isso também, a gente analisa, tem isso também? é uma outra Dá pra... análise. É uma outra Ah, parte da análise, assim, curioso. digamos. É Sim, muito. E aquele negócio de consumir o corpo pera, maçã, essas coisas exatamente, assim? exatamente, exatamente. Então, quando a gente conhece, sabe assim, se a gente conhece a nossa cartela de cores e a forma do nosso corpo, a gente Tá. resolveu tudo, né? Porque então, assim, a gente Uau. vai adquirir vestidos, roupas que vão respeitar a nossa forma, né? Então, assim, a gente não vai Uhum. colocar uma calça skinny, no Brasil fala skinny, aquela Sim, toda skinny. Aham. justinha. A gente não vai Isso. colocar Uhum. uma calça skinny porque tá na moda, né? Se não valoriza o nosso corpo. E Uhum. aí a gente não vai colocar uma calça skinny marrom se a gente não, se aquela cor e aquela forma não nos Isso. valorizam, a gente está se fazendo mal sozinha, né? Então, quando a Beleza. gente Aham. descobre tudo, não faz mais nenhum sentido a gente ficar se comparando com as outras pessoas, mas a gente vai valorizar a nossa beleza, o nosso Aham. corpo e vai estar procurando aquilo que nos faz estar bem e não tentando entrar Aham. num padrão de moda, né? Claro, claro. Deixa eu aproveitar então, antes da gente falar da body shape, dessas formas e tudo, da armocromia, quem está entrando, a gente está conversando sobre coloração pessoal, ou armocromia, ou outros nomes aí, com a Dani Mondardo, no nosso Conexão Itália de hoje, realmente da Itália, de lá para cá, de cá para lá, não é mesmo? E aproveita, ó, o aviãozinho aqui, gente, encaminha para mais um amigo, para um ou para dois amigos, para saberem que a gente está conversando, que a gente está tendo esse papo aí, e que está bem bacana, a gente está aprendendo bastante. A Fabiola está dizendo, perfeito, moda é para nos valorizar, não para escravizar. É isso mesmo, né? Porque a gente tem que... autoestima, né? Ajuda nisso, a ter uma alta autoestima, né? Exatamente. E a gente precisa. Então, e ajudando, compreendendo, entender. E são coisas, são detalhes, né? É um treino da visão que a gente pode fazer, tá ao nosso alcance. Né? É possível fazer, né, Dani? Com certeza, Carla. Não é complicado. E assim, principalmente, isso que a Bila fala realmente é importante. A gente vai utilizar todos os instrumentos que a gente tem para nos valorizar e Uhum. não para nos sentir escravos da moda, né? Então, É. eu lembro, eu acho que eu estava aí no Brasil ainda, que estava na moda essas calças bem soltinhas com as listras horizontais, verticais, né? Tá. E Uhum. que, assim, lindas, super confortáveis e tal. Mas aí qualquer pessoa acha que é Que obrigada pode. a se vestir. Então, de repente, ela coloca. Não, não, não é que pode, é que assim, ela se sente quase obrigada a colocar porque tá na Sim. moda. E aí, se ela Não se fica fora da veste. moda. Porque senão fica fora da Uhum. moda. Daí ela vestiu aquela calça ali. A gente vê, sabe? A gente se olha no espelho, a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe o que Uhum. ficou legal, o que não ficou. Mas a gente Aham. não faz nenhuma pergunta. Ou então, como eu falei no início, a gente fala assim: é porque eu tô com um quadril muito largo. Se eu tivesse o quadril mais estreito, eu ia ficar legal. Não, não é verdade. É como Não a é gente bem querer. assim. Eu falo para as minhas crianças isso. É como quando porque eu, né, uso isso também para falar com as crianças. É como se a gente descascasse uma banana e descascasse uma maçã e tentasse trocar a roupa das duas. Não tem Aham. como, Não dá. sabe? Não, não dá, não cabe. Então, por que a gente faz isso com o nosso corpo, né? Por que a gente coloca Aham. coisas, tenta colocar coisas no nosso corpo que não respeitam as nossas É o enfiar a formas? goela abaixo, como se diz, né? E vai. Já que tu falasse do exemplo da banana e da maçã, então vamos entrar nessa questão do body shape aí, né? Desse formato. Qual a relação, então, do corpo, do nosso corpo, né? O formato do nosso corpo aí, e essa questão da coloração da armocromia. Né? Eu também adorei a analogia, Fabíola. Foi ótimo, né? A banana, a maçã, descascar não tem como, os dois são casca, mas a casca não dá em um e outro, né? E a Não banana tem e a como. maçã, os dois são bonitas, as duas têm um formato perfeito dentro da Uhum. sua realidade, né? Foi show, Exatamente, foi show. exatamente, E, exatamente. e, e então, como é que a gente pode ver isso? Como é que funciona essa questão do formato do corpo, o tipo de corpo, com as cores, então, Dani? O tipo de corpo, assim, então, também, como na análise de cor, existem várias formas, como tudo nesse mundo, a gente precisa criar algumas categorias para organizar, né, as cores, Uhum. então existem algumas categorias.
E a questão da forma do corpo, ela é relativa à proporção, né? Então, a gente está falando sempre de harmonia porque, na verdade, as proporções harmônicas já nos ensinava Leonardo da Vinci com o Homo Vitruviano, né? A questão da proporção, ela é o que nos é prazerosa de olhar, né? De observar. Então, a gente vai observar a forma do nosso corpo, vai ver a proporção entre a parte de cima e a parte de baixo do corpo, né? Então, o tronco e as pernas, por exemplo, né? E do quadril para baixo. E a gente vai ver que proporção que tem, qual que é a parte que ressalta mais. Então, algumas pessoas têm a parte do corpo, a parte de cima do corpo maior, né? Em relação à parte de baixo. E algumas têm a parte de baixo maior em relação à parte de cima. Então, não existe um quadril grande e um quadril pequeno. Existe um quadril em proporção a um ombro, né? Então, ali também, a gente não pode olhar nada com um valor absoluto. Não existe um valor absoluto quando a gente está falando do nosso corpo. A gente está falando sempre da proporção. Então, tudo que a gente vai tentar fazer depois no nosso corpo é harmonizar essa proporção. Então, se eu tenho os ombros maiores, mais largos do que o quadril, eu vou poder alargar o meu quadril utilizando vestidos que deem essa sensação de morbidezza. Sim, de maciez, não sei, agora, se é isso. Assim, mas, né? A gente fala em forma più morbida, digamos assim, isso, né? É mais fofinho, mais macio, não sei se a gente pode afofar, digamos assim, afofar o quadril para ele entrar em proporção com a parte mais alta do corpo. Ou se a gente tem o quadril mais largo do que os nossos ombros, então o que a gente vai fazer, de repente, colocar um frufru no ombro para ele entrar em proporção com o quadril. Né? Então, a gente vai respeitar as nossas formas. Respeitar e não tentar esconder. Porque tentar esconder é a pior coisa que a gente pode fazer. Pior. Porque, por exemplo, como é que a gente vai esconder? Às vezes, muita gente tem esse caimento. A Eliana sugere. Pode ser. Legal. Eu também não entendo niente, tá? Não capisco niente. Io non capisco niente, né em português, nem em italiano de queste cose. Eu só fico escutando. Eu só digo assim, me diz, o que é para fazer? Ah, beleza, é isso, então vai. Exatamente. Pergunto. Então, vai... E a gente vai, assim, experimentando, sempre buscando essa harmonia, né? Porque a beleza, na verdade, o que a gente pode falar sobre isso? Ela é subjetiva, como a gente falou no início. De repente eu acho uma coisa bonita e tu não acha, e aí? Você aproveitar, eu tenho aqui falando em beleza, né? Realmente é subjetivo. Tem esse livro aqui do Umberto Eco, que é A História da Beleza. E ele traz vários tipos. O que é beleza? Né? A beleza é relativa, é variável e super subjetiva. Então, né? E aí, ao longo dos anos, quem somos nós para falar o que é belo, né, Dani? As formas do corpo, quanto mudaram, né? De um tempo para cá. Então, se a gente pegar uma vez do Renascimento, assim, aquelas Botero, que tinha essas mulheres mórbidas, redondas, que era o padrão de beleza. O padrão de beleza da época. A gente passou por um padrão de beleza nos anos 90, que era Kate Moss. A gente chega hoje em Kardashian, né? Nas Kardashian. Então, assim, o padrão de beleza muda. E se a gente ficar correndo atrás disso, a gente enlouquece. Não faz nenhum sentido. Não faz nada e acaba ficando numa... sei lá, numa depressão, acaba ficando, né? Achando que tá sempre errado. Né? Isso, exato. Porque às vezes a gente quer usar, como tu falasse já, né? Passou numa loja e, eu gostei disso, dessa roupa e tal, viu no manequim, vai ficar bom em mim. Aí tu comprou, aconteceu comigo já, ter comprado um vestido que achei super lindo, provei na hora, tava super empolgada, comprei e nunca usei. Foi pra doação, isso, sabe? E aí, quanta gente faz isso, né? Que tem roupa lá com etiqueta, né, Dani? Porque tu
tu pensas que vai dar, que vai ser, ou tu te força a usar alguma coisa simplesmente por usar, porque tu acredita que tá na moda, tá bonito e vai ser legal, Uhum. e não, né? Às vezes Então, uma blusinha básica. a consultoria de cor, ela quer dar para as pessoas o que eu Uhum, me coloquei, assim, por que que eu me joguei de cabeça nisso, é para dar uhum, para as pessoas esse instrumento, né? Um instrumento uhum, realmente para se conhecer e evitar que essas coisas uhum. aconteçam, né? Evitar de Sim. tentar entrar num padrão, assim, mas de virar o olhar para si mesmo, assim, então de olhar para si mesmo e dizer o Uhum. que que quais são os meus pontos fortes, quais são os meus, Isso. né, o que que eu posso me valorizar para ficar melhor, para Aham, realmente quando me olhar no espelho me gostar. E o que é aham. a resposta para essa pergunta, na verdade, para esse quesito, é a harmonia, né? Porque a beleza é subjetiva, mas a proporção e a harmonia, ela vai transformar tudo em realmente a coisa fica objetivamente bonita, sabe? Eu gosto de fazer um Claro. exemplo. Fa- Fala, não, tava te É, não, interrompendo. não, não, eu não, tava pensando, não, só tava aqui coisando, não, eu tô aqui matutando, era só o trejeito, eu tava aqui pensando já, pode continuar. Eu faço um exemplo muito tolo, mas que Aham, rende, assim, que dá ideia também. Por exemplo, o tá. estacionamento, né? A minha obsessão compulsiva. Um estacionamento, por exemplo, de um supermercado, de um shopping, do que for, assim, não pode ser uma coisa Uhum. bonita, né? O estacionamento, tá cheio de carro estacionado e tal, é um Pra. negócio, é uma coisa que não é bonita por si só. Uhum. Mas tenta imaginar se a gente conseguisse pegar todos os carros e estacionar eles utilizando o método das cores, dividindo pelas cores do arco-íris e de repente pelo tamanho Que dos lindo, carros, né? Já não ia fica ficar legal. legal? Vira meio uma obra de arte, assim, né? Então essa Aham, coisa sim. da proporção e da harmonia, ela dá para o nosso cérebro aquela coisa de falar assim, ah, então tá tudo. Pode ser que eu não goste, mas tá tudo no lugar, Uhum. né? Então a harmonia das pessoas também é assim. Pode ser que eu não ache aquela pessoa bonita, mas eu sei que tá tudo no Claro. lugar. Aham. Ô, Dani, agora é que eu tava aqui viajando, aqui tava falando, mas a palavra armocromia é uma palavra composta de harmonia com cromo, de cromia da questão da cor, né? Harmonia das Uhum. cores, na verdade, Harmonia das né? cores. Uhum. É a harmonia das cores, a armocromia. Aí, ouvindo tu falar, a gente se toca disso. Eu, na hora, disse, Uhum. não, a armocromia tem uma explicação lógica. Óbvio, eu não tinha me ligado que o armo era de harmonia no italiano, né? Olha só, É, que porque no, em top, português né? tem um H, né? Isso, do H, exato. Aí eu fico assim, bah, que legal, né? Então, tudo, né? Tudo tem uma lógica, tudo realmente tem um porquê, né? E tal. E assim, mais uma outra pergunta que é a partir do teu exemplo. Tu falasse antes da cor, né? Ah, aquela cor, uma cor mais cor de tijolo, coisa assim, não ficava legal em ti. E tinha alguma peça de roupa que tu gostavas de usar, ou tu descobrisse alguma peça de roupa a partir disso também, que assim, não, isso não fica legal em mim, tu cismava em usar ou algo do tipo? Não, eu sempre fui muito assim, que Não? eu cismava e que eu fiquei com ela, porque não, realmente não. Aham. Eu assim, percebi, dei essa explicação para coisas que eu gostava muito de Uhum. usar. Sabe aquela roupa que já tá cheia de Tá. bolinha, que tu usa muito assim? Sim. Eu falava, ah, tá Aham. vendo? É por isso. Eu tenho um vestido de preto de bola branca que eu fiz até quando eu fazia o curso ali na loja ali em Tá. Ursanga com a costureira, e fui eu que fiz. Sim. E eu achava que eu gostava do vestido porque era eu que tinha feito. Mas na verdade não, é porque ele realmente tem o contraste certo, assim. Rolou Então, uma identificação. e assim, é lógico, sabe? Eu uso aquele Aham. vestido como tu usa batom, eu usaria ele até pra dormir, assim, Claro. porque eu amo Isso. o vestido. E tem Aham. essa explicação, né? Então Claro. ficou. Ó, e tem uma perguntinha que a Fabiola fez. Dani, existe alguma interpretação à luz da psicologia na escolha das cores? Olha, a gente tem as cores em geral pra gente, elas têm um significado, né? Então, assim, Tá. que a gente vai associar um pouco por, digamos assim, generalização, né? Que o azul é uma cor Uhum. mais, enfim, como é que eu vou dizer, me foge, tranquilidade, o Ah, vermelho isso, é uma cor, Maria. né? Exato. Então, isso Uhum. Que aí chega. entraria.
na questão da cromoterapia. Eu até estava Tá. conversando com que eu realmente é uma matéria que eu desconheço, assim, então não quero falar besteira. Mas, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou que ela tem no quarto dela é pintado de uma cor, ela alugou uma casa e o quarto já estava pintado dessa cor muito escura. E ela disse que aquilo irrita ela, assim, ela entendia que ela não consegue, então ela teve que pintar o quarto, Agitava. sabe? Uhum. Então, realmente, as cores, elas têm um efeito sobre a gente, né? Sim. Principalmente as cores no ambiente, assim. Aham. Então, com certeza, eu acredito que as cores, até realmente pela pressão, tudo é colorido no nosso mundo, né? Tudo, tudo, Tudo. exato. Aí no Aham. Brasil a gente nem vive muito isso, mas aqui na Itália realmente as estações são muito assim marcadas, né? Mas, Então a gente vive é. muito a questão das cores nas estações do ano. Então isso com certeza tem Aham. um efeito sobre a gente, né? E com relação à nossa cartela de cores, por exemplo, não tem nenhuma cor que falta em nenhuma cartela. O que Tá. muda é realmente a tonalidade, né? Então, numa vai ter um azul Uhum. elétrico, na outra vai ter um azul bebê, na outra vai ter o turquesa, na outra vai ter o otânio, Entendi. mas o azul tá sempre ali. Então, a gente não vai abrir Sempre mão de nem. presente. Tá sempre presente. O vermelho tá Aham. sempre presente. A gente não vai abrir. Por Tá. exemplo, o laranja, que é uma cor realmente muito quente, não tá na nossa. Na Mas tua. então, assim, da minha, mas a gente não vai abrir mão de nenhuma cor. E vai poder manter, de repente, essa nossa Aham. relação com as cores, né? Claro. Respeitando as nossas cores pessoais, enfim. É engraçado, engraçado, Dani, eu assim, ó, né, eu não sei, eu quero fazer aí que depois a gente já vai falar daqui a pouquinho mais ou menos aí quando tu vier para cá, logo logo, como que vai funcionar, pelo menos já deixar o pessoal meio atento, quem mora aqui na região, aqui no sul, né? Quem mora em outros lugares, infelizmente não, mas aqui, né, a gente vai poder ter essa oportunidade de fazer uma consultoria aqui contigo também. Mas assim, eu analisando, eu não sei, claro que eu vou ver isso, eu vou descobrir, mas eu gosto de marrom. Mas eu me descobri, aí quando eu comecei a olhar, porque assim, eu comecei aí a trabalhar, a colocar mais coisas, postar mais, enfim, né, tá mais ativa aqui. Aí quando eu vi assim, eu vi uma foto, outra minha com marrom, assim, meu Deus, que cara de acabada. Eu não sei, sabe? Eu tive essa impressão. Aí eu comecei meio que me autorregular, assim, não vou ficar usando muito marrom, porque isso aí não fica legal, parece que fica com uma coisa meio pesada, sabe? Uma coisa meio carregada, assim. Então, e eu gosto, acho bonito o marrom, mas dependendo se a parte de cima, essa coisa assim, talvez seja algum tom ou não, né? E a gente percebe isso, se a gente parar, olhar nas fotos, né? E olhar assim, meu Deus, não fica legal isso, né? E a gente vê, mesmo não tendo essa noção, que Uhum, agora já tem uhum, um pouquinho dessa questão de luz e tal, né? Da uhum, harmonia, que rouba isso, aquilo, do contraste e tal. É engraçado, a gente tem coisas que são tão na cara, né? uhum. Que não tem como a gente, mesmo não sabendo de nada, não entendendo, ver, meu Deus, não dá, né? Aham, Não exatamente, dá. exatamente. A gente percebe de longe, assim, né? Só que a gente não Uhum. consegue, não sabe explicar. E aí, por isso fica nessa É, coisa, né, de não entender muito bem por quê. Por que que o marrom eu não sim. posso usar? Por Que história quê? é essa que o É. marrom eu não posso usar? Eu gosto de marrom, eu vou usar o marrom. Aham. E aí, no fim, se tu É. entende o que que acontece, daí tu fala, então tá, não vou usar mais o marrom caramelo, eu vou usar o marrom tórtora, que eu não sei dizer o nome Isso. da cor em português, mas enfim, eu vou... Pra mim é claro e escuro, Dani. Vai ter trabalho comigo aí. Tem que Pra mim é mudar o claro e escuro. registro. É igual escolher tinta, assim, coisa de casa. É verde, pra mim é verde claro e verde escuro. Eu Aham, sou aham. terrível, gente. Olha, um negócio. Meu Mas lado é o que a gente artístico está pra acostumado. muito bom. É por isso que eu falo que tem que ensinar na primeira série, porque nas primeiras séries a gente Claro! aprendeu o claro e o escuro, e a gente aprendeu Eu só sei direitinho. misturar as cores, eu só sei misturar e dizer se é isso, é ver, só sei as cores primárias, secundárias e que dá pra misturar um pouquinho. E parou por aí. E Ô, assim, Dani. o objetivo da consultoria de cor é justamente esse, não é só falar qual que é a tua estação cromática, Uhum. mas é te fazer em modo que tu saia da consultoria dominando a tua cartela, que tu Aham. entenda, né, esse Isso, mecanismo e tu possa realmente desfrutar disso a teu favor, né, claro.
consciência do que está Pro acontecendo. outro Assim. lado, né? Isso. Ó, entrou a Sandra da Sandra Viagens. Tchau, A Sandra. Sandra, tchau, Sandra. Sandra Graças à Sandra, Loirinho. eu tô indo para o Brasil domingo. E É, a Sandra já marcou consultoria também. é isso aí, ó. Sandra, nós vamos tudo saber, tá? A Bila também tá convocada, né, Fabíola, todo mundo aí. A Sandra a gente vai ver, porque ela é bem loirinha, vamos ver se ela é mais pra... Como é que é o nome da menina lá? Se ela vai ser a Margot Robbie. Dakota Da Fanning ou Cota Margot Fanning. Robbie. Todos os dois tipos de loira ela vai ser. Vamos ver. Eu quero saber se eu sou o inverno. Eu acho que eu não sou inverno, não. Eu acho que eu devo ser. Não sei se eu sou um verão. Eu acho que eu sou um verão, hein? Não sei, não entendo nada. Tá, vamos ver. Daí a pessoa fala assim, eu quero ser verão porque eu gosto do verão. Eu quero. Porque eu gosto colorido, aquela coisa arada toda, né? Vamos ver. Olha só. Então, Dani, já passa o recado para esse pessoal que está entrando aí, para a gente saber depois. E depois vai ficar gravado. Vou pegar um trechinho para a gente, vamos, essa semana, até para divulgar também. E a gente reunir o pessoal, né? Todo mundo de máscara, para não dizer que vai fazer aglomero, né? Mas todo mundo de máscara separado, né? Mas Nossa, assim, Dani, como é que vai funcionar? Isso. Como é que vai funcionar, então? Tu estás vindo já domingo agora? Depois de amanhã? Domingo, depois de amanhã, tô saindo daqui. Tô Tá. chegando aí na segunda-feira. E Aham. então, assim, eu tô combinando com algumas pessoas que já me deram a Tá. disponibilidade de utilizar o Aham. espaço, né? Porque eu não Ótimo. tenho espaço. Então, Qualquer assim, coisa faz na School, lá na School ótimo. Idiomas não tem problema. Tem outro Ótimo. espaço também, se precisar. Perfeito, perfeito. Então, ó, pode falar com a Carla que dela faz a agenda. Isso, a gente se combina tudo, não tem problema. Então, assim, eu já conversei, por exemplo, com o Augusto e com a Teca. O Augusto tem o espaço Tá? Alvarete no sítio, a Teca tem o salão Sim. dela. O Djalma na Amadeus Hair também já falou Ai, que está ótimo. disponível para as clientes. Então, assim, Aham. a consultoria, como eu falei, eu tenho esses vários instrumentos, eu vou precisar colocar perto do corpo da pessoa e vou precisar que Sim. ela fique sem máscara. Então, vai ter que ser num espaço aberto Uhum. e arejado, porque eu vou estar com a Claro. máscara o tempo todo, né? A gente vai estar, Uhum. vou estar cobrindo as roupas da pessoa com uma coisa, um TNT para depois jogar fora, enfim, né? Claro. Assim, tudo muito com todos os cuidados do Uhum. mundo. Aviamentos E Miotelo. da Aviamentos Miotelo, patrocínio da Aviamentos Miotelo. Aham. E a consultoria, ela dura mais ou menos uma horinha, assim, uma hora é o Tá. tempo que a gente leva. Por quê? Porque a pessoa Uhum. realmente, eu gosto de explicar, né, tudo que eu Sim. contei mais ou menos aqui, a fundo, para a pessoa entender realmente por que que ela faz parte daquela estação de cores e como que ela vai lidar com isso daqui para frente, né? Ela não vai sair. Uhum. Então, assim, essas cartelinhas de cores também, eu tô preparando as cartelinhas para a pessoa poder levar para Tá. casa a cartela e ter ali na Perfeito. mão, Ah, né? legal. Então, Uhum. o apoio visível para depois, quando ela precisar fazer compras, ela ter enfim, um ponto de partida, né? Saber quais são as suas cores. Aham. E então, sim, o objetivo é que saia dali sabendo qual que é a sua estação cromática, qual que é a sua estação, o subgrupo, tudo certinho, para ela Sim. poder depois, então, escolher. A gente vai conversar, lógico, também sobre maquiagem, vai conversar sobre brinco, vai conversar sobre, né, os metais, como eu falei, vai conversar sobre Uhum. esmalte, tudo que diz relação à cor da pessoa, nessa Aham. consultoria a gente consegue fazer. Então, a minha proposta é de Bacana. estar. Eu vou ficar aí provavelmente um mesinho, né? Não mais do que Aham. isso, então provavelmente até o Natal. Então, quem tiver afim, pode chegar ali no meu Instagram, mandar mensagem Uhum. e já começar a se preparar para a gente se organizar. Eu ainda não estou fechando a agenda, não estou organizando nada, porque realmente eu Até para ver preciso. dias. Exatamente, assim, e para ver também a disponibilidade do espaço, né? E toda essa parte Claro. do coronavírus, Aham. enfim, tudo para mim é tudo Sim, uma sim. novidade, né? Então eu preciso Enfim, né? ver como é que vai ser Infelizmente, toda essa história. lá e cá, mas a gente se cuidando, né? Cada um fazendo a sua parte, vai tranquilo. Infelizmente é porque nem todos acabam seguindo esses protocolos, essas regras básicas, né? De higiene, de Uhum, cuidado, uhum, né? uhum. Infelizmente, nem todos. É. Mas é assim, não dá nada. A gente vai, consegue, Dani.
Então tá, olha só, Dani, o arroba da Dani é o arroba Dani Mondardo, tá, gente? Tá aqui marcadinho. Essa semana, nos próximos dias, a Dani já tá mala pronta já? Já tá pronta. Mas ela é fácil de fazer, Tá tá com mala calor pronta? aí, né? Tá calor, né, gente? Vocês me Tá, confirmem que tá calor. tá calor, Ou tá é melhor, filmando, ou é melhor levar um não tá casaquinho? aquela coisa. Não tá aquela coisa assim, mas tá calorzinho, tá, Dani? Então É, tá. tá muito bem, assim, não tá, É, mas tá bom, tá bom. aí é aquela coisa que passa assim de 20 para 40 no mesmo dia, né? Então a Do gente nunca mesmo dia, sabe. super, que a gente nem sabe o que que acontece, né? Mas é assim mesmo, tipo, tô de calça, mas uma blusa aqui, mas eu durmo de meia, se for ver assim, sabe? Uma Ah, eu meinha, também durmo de meia. É. é uma mania. Então dá um friozinho, tem que estar com o pé quente, pelo menos isso. Ô Dani, vou pedir só para, eu só vou desativar um instantinho aqui os comentários para a gente fazer só uma selfiezinha aqui fazer um print da tela, certo? Para Uhum. botar aqui depois no nosso, vamos ver. Deixa eu fazer mais outra, gente, peraí. Deu, acho que deu, fechou. Porque aí depois aqui pede, aí pelo menos deixa uma coisinha decente, né? Então, pessoal, eu te agradeço. Bom viagem, davvero, Grazie, Dani. Bila, grazie. Te agradeço pela disponibilidade do teu tempo. Agora, lição, já passou da meia-noite, né? Já virei abóbora. 00:30. Já virou meia-noite. Então amanhã vai dar para dormir até um pouquinho mais tarde. Já tá no inverninho também. Mala Já. preparada, A mala os já tá últimos pronta. detalhes. Uhum. O Luca não vem dessa vez, vem Não, sozinha. não, dessa vez o Luca fica. O Luca fica, eu vou sozinha. Uhum. Então tá, já sabe que já tem agenda participar de uma coisa e outra, com certeza, né? Já tô me organizando. Vou levar trabalho para casa, que agora com essa coisa de poder trabalhar online é complicado. A Dá gente nem pode tranquilo, sair né? de férias, daí então vai, mas Não, tem que trabalhar igual. Então, aproveita, vou aproveita. estar Não, conectada. tranquilo. Aham, perfeito. Então tá, Carla, Dani, te agradeço obrigada. de verdade, tá? A Eu que te gente vai agradeço. conversando pela explicação, por trazer um pouquinho é uma novidade pra gente, né? É uma novidade, a gente não sabe, assim, tá chegando, e que bom que tu vais trazer aqui para nossa região, e quem sabe, né? Vai ter mais pessoas aí que vão se interessar e vão aproveitar essa consultoria para conhecer as suas cores, assim como eu também quero, como a Sandra, tem a Bila, tem um monte de gente que está interessado aí e com certeza vai ser sucesso. Ótimo. Carla, te agradeço de coração pelo espaço. Beijo para todos vocês. Sandra, obrigado pela passagem. E tô chegando aí. A gente se fala semana que vem. Pessoalmente, né? Então tá joia. Valeu, Ótimo. gente. Una buona notte, Dani, notte notte, per te, Buonanotte, ok? grazie mille. A noi una buona serata qui in Buon Brasile perché a noite proseguimento di continua. serata. Buon Bene, proseguimento. benissimo. Arrivederci allora. Arrivederci. A presto, Ciao, ciao. ciao. Então, gente, era isso. Muito obrigada. Na próxima semana, já tenho marcado aí o Conexão Itália, vai ser com o Cauê Belletini, ele que foi meu ex-aluno também, esteve na Itália fazendo a cidadania italiana. E nós vamos conversar a respeito da experiência na Itália, de estar fazendo a cidadania em meio à pandemia. Na semana que vem, na sexta-feira, às 7 da noite. Tá bem, né? Tchau, tchau. Notte, notte. E alla